Já quero deixar claro que esse vídeo não vai ser para analisar a primeira temporada de True Detective em si, até porque a primeira temporada é irretocável. Na verdade vai ser sobre o personagem Rustin Cole, interpretado pelo Matthew McConaughey, mais especificamente sobre o que ele acredita. Um tempo atrás, o criador da série, Nick Pizzolatto, chegou a falar sobre isso, dizendo que muita gente entendeu o personagem errado, que embora muito do que ele diga seja nihilista, questione a razão da existência, ele age de outra forma. Ele procura significados, não larga o osso. Quando todo mundo diz para ele não prosseguir com a investigação, ele teima e vai até o fim. Não é o tipo de atitude que é condizente com um personagem que já no primeiro episódio diz que a consciência humana foi um erro na evolução. Sem falar que no final ele parece ter tido uma experiência espiritual. Mas mesmo assim muita gente se lembra mais do que ele dizia, mais dos monólogos, do que a forma como ele se comportava. Então por que isso? Por que muitas vezes o cinismo, e nesse caso o pessimismo, parecem conseguir mais atenção do que a fé? Esse é o tema do vídeo, fique até o final para entender e dê um like e se inscreva para ajudar o canal. Vou começar puxando aqui uma coisa dita por um cara que você talvez conheça, Jordan Peterson, o cara considerado polêmico e autor do best-seller 12 Regras para a Vida. Ele disse em um podcast que o cinismo é um passo a mais a caminho da sabedoria. E o que ele quis dizer com isso? Que muitas vezes as pessoas acreditam ter fé, só que na verdade elas se veem assim por conta da ingenuidade. Imagina um garoto, por exemplo, que cresce numa família religiosa. Ele é cercado por valores dessa religião, ensinam ele sobre a existência de Deus, e isso tudo leva o garoto a acreditar nisso também. Só que ainda não dá pra saber se ele tem fé de fato, porque é um garoto e porque a família lançou um véu ao redor da vida dele, para que esse garoto possa ser cercado de coisas boas, ou seja, ele ainda possui ingenuidade. Mas uma vez que ele sai dessa zona de conforto, esse véu é retirado. Somente quando ele realmente tem contato com o mundo, não só a parte boa, como também a ruim, tragédia, frustração, maldade, é que ele descobre a verdade sobre a fé dele. Alguns seguem com ela intacta e até mais forte, outros a perdem e outros perdem para depois reencontrá-la. E por que o Jordan diz que o cinismo é um passo adiante para a sabedoria? Porque embora não seja algo positivo, ele é melhor do que ingenuidade. Então a pessoa deu o primeiro passo para se tornar mais sábia. Só que o que acontece em muitos casos? Ao invés da pessoa superar essa fase, ela acaba permanecendo nela. E voltando ao tema desse vídeo, eu acho que o motivo do cinismo muitas vezes conseguir mais atenção é justamente pela sensação de superioridade que ele traz. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você descobriu alguma coisa que te trouxe essa sensação, aquela verdade que descobriu e que nem todo mundo sabe. Isso te coloca numa posição superior e isso traz uma sensação boa. E no caso do cinismo, a pessoa pode pensar: eu despertei enquanto os outros ainda estão dormindo. Ah, por que eu vou tentar se nada disso faz sentido? Enquanto as pessoas à minha volta perdem, eu não perco. Só que sem tentar, você também não vence. Prosseguindo, eu também acredito que o cinismo ganha mais evidência porque ele é mais palpável, é mais perceptível do que a fé, mais perceptível do que uma experiência espiritual. Porque o espiritual é muito singular. Imagine um círculo. Imagine que no centro desse círculo você consiga dividir muitas semelhanças com outras pessoas, enquanto que quanto mais você se aproxima da extremidade, mais você se torna singular como pessoa. Eu acredito que cinismo esteja localizado mais ao centro desse círculo porque ele é adquirido através do que a gente consegue observar: injustiça, maldade, só para citar alguns exemplos. Mas o espiritual não é observável assim. Ele é muito mais pessoal, muito mais singular, portanto eu acredito que se encontre mais na extremidade do círculo. Perceba como é algo muito mais isolado e por consequência mais solitário. Eu vou dar um exemplo rapidamente. Eu conheci uma pessoa ano passado, uma pessoa muito boa, e ela me contou sobre o milagre que ela testemunhou. Eu não vou entrar em muitos detalhes da história, mas o ponto central é que era pra ela ter morrido. Só que do nada, por conta da fé dela, aquele problema que ela estava enfrentando simplesmente desapareceu. Eu fiquei impressionado enquanto ela me contava, porque eu mesmo nunca tive uma experiência assim. Só que isso não foi bastante. E eu não tô dizendo isso porque eu não acreditei nela, porque eu acredito, até porque ela sempre foi muito honesta. Eu digo isso porque por mais incrível que a história seja, por mais improvável, isso não chega perto do que ela própria deve ter sentido. Por isso que é tão particular, por isso que é tão singular. Voltando rapidamente ao cinismo, por mais que você não passe por aquela mesma situação que a pessoa passou, você ainda vai conseguir se identificar, porque as histórias se repetem e o sentimento é muito familiar. Agora, ter esse tipo de contato dessa história que eu contei com o outro lado é uma coisa totalmente diferente, é algo muito mais único. É como se houvesse um anjo específico só para aquela pessoa. E por isso, inclusive, que eu acho o final da primeira temporada de True Detective genial. Não tentaram mostrar pra gente que o Rust viu enquanto estava desacordado, porque não teria como transmitir o sentimento pra gente. Então o personagem só conta como foi e aí o público decide se
embarca nisso ou não. E para fechar, a raiz desse cinismo pode muito bem estar ligada a uma mágoa, que com certeza é o caso do Rust. O cara perdeu a filha, o que deve ser bem traumatizante. Então tudo que ele diz aponta para uma mágoa que ele tem com Deus. Afinal, às vezes é bem difícil encontrar sentido para algumas coisas que acontecem e é bem comum culpar Deus por isso. Mas essa indignação, esse ódio que a pessoa pode sentir está sendo direcionada a alguém que ela diz não acreditar. Só que ao fazer isso, ela de uma forma ou de outra age como se ela ainda acreditasse. Mas e você? O que você acha disso tudo? O que você acha da primeira temporada de True Detective? Comenta sua opinião, também dê like, se inscreva no canal caso tenha gostado e até o próximo vídeo.